Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você sabe quem é o Espírito Santo? Essa pergunta parece ser um pouco óbvia, né? Logo, nós pensamos que o Espírito Santo, como já conhecemos a respeito do Deus Trino, é Deus. Mas, sabe, para responder a respeito de quem é alguém, eu acredito que nós precisamos conhecer este alguém. E dizendo a respeito do Deus Trino, muitas vezes nós conhecemos muito bem quem é o Deus Pai. E até citamos como João, né, no Evangelho diz, lá no capítulo 3:16, que Deus Pai é aquele que enviou seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, Deus Pai é aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou todas as coisas, é aquele que, em sua graça e misericórdia, decidiu nos salvar, concedendo seu Filho para numa cruz morrer por nós e pagar todo o preço. Nós sabemos muito bem quem é o Deus Pai. Nós sabemos muito bem quem é o Deus Filho, que é esse Jesus, o Cristo, que desceu, que habitou entre nós, que viveu entre nós manifestando sinais e maravilhas, porque anunciava que a glória de Deus tinha descido para salvar o pecador. E numa cruz, como já dissemos, morreu por mim e por você, derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Nós sabemos muito bem quem é o Filho. Mas e o Espírito Santo? Talvez nós podemos até citar a respeito de alguns versículos que falam a respeito dele, como alguns versículos que dizem que ele é conselheiro, ou como em João, que diz que ele convence o mundo da maldade, do juízo. Mas será que nós de fato conhecemos ele? E eu faço essa pergunta porque quando penso em conhecer alguém, penso que conheço alguém porque me relaciono com esse alguém. Quando penso em conhecer alguém, penso que conheço essa pessoa porque sou próximo dela. E muitas vezes nós não somos próximos do Espírito Santo. Nós somos próximos em oração do Deus Pai, do Deus Filho, mas o Deus Espírito não. Muitas vezes nós não nos relacionamos com Ele. E eu digo isso porque o Espírito Santo, como daqui uns dias nós comemoraremos, é o Deus que desceu. É o Deus que não somente habitou entre nós, mas decidiu habitar em nós, como diz a sua palavra. O Espírito Santo é aquele que daqui uns dias, no Pentecoste, nós celebraremos sua descida. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso Deus que está conosco, que nos ajuda a sermos mais santos, que nos ajuda em toda boa obra. Mas muitas vezes nós não nos relacionamos com Ele. Muitas vezes, mesmo tendo este Deus conselheiro, nós não pedimos conselhos para Ele. Muitas vezes, mesmo tendo este Deus conosco, nós não pedimos sabedoria a Ele, nós não pedimos opinião para Ele, nós não conversamos com Ele. Então, cabe uma pergunta que um pastor protestante, há algum tempo atrás, fez. Né? Será que nós conhecemos a Deus? O pastor Francis Chan fez um livro, a qual ele intitulou o nome do livro de O Deus Desconhecido. Porque falta relacionamento de nós, a Igreja de Cristo, com o Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com Ele. Que esses dias a qual nós fomos convocados a jejuar e a refletir a respeito da descida do Espírito Santo possam ser dias que nos aproximem mais de viver um relacionamento íntimo com Ele. Porque isso é muito importante para a nossa caminhada. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Obrigado por tua graça, por teu amor sobre as nossas vidas. Te pedimos, Deus, nos proporcionar mais relacionamentos com o Espírito Santo.
que nós possamos parar de negociar esse relacionamento, essa relação, o estar com Ele, que nós possamos nos aprofundar dia após dia em um relacionamento íntimo e puro com o Espírito Santo. Que possamos, sem reserva, nos doar a isso. Fica conosco, abençoa o nosso dia e nosso fim de semana. É que oramos e te pedimos, Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que nós possamos sempre ter mais e mais propriedade para responder à pergunta: quem é o Espírito Santo? Fica com Ele. Deus te abençoe.